Bem, eu vou conversar agora com o médico cardiologista Diandro Mota. Vamos dissecar detalhadamente as consequências da Covid e da gripe no coração. Doutor Diandro, é um prazer falar com você, está tudo bem? Tudo bem, Bona? Sempre um prazer falar com você também, poder trazer informação para a nossa população, principalmente quando se fala de saúde, né? Diandro, antes eu queria lhe perguntar o seguinte: você é paraense, você tem formação aqui no Pará, mas decidiu ir atuar no mercado de São Paulo. O que lhe levou? Bona, eu sou uma pessoa que desde menino gostei muito de pesquisa, tá? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com pesquisa clínica, trazendo novos conhecimentos para a cardiologia, junto de um mentor, Dr. Álvaro Avezum, que foi quem orientou meu doutorado. E eu comecei, então, a trabalhar com isso de uma maneira que eu não consegui mais me desvencilhar. Então, o retorno para Belém foi algo que eu sempre desejei, inclusive fiz uma tentativa, mas não consegui abandonar a pesquisa e agora também inovação, e isso foi o que me prendeu principalmente aqui em São Paulo, porque aqui a gente tem uma possibilidade de fazer um pouco mais nesse terreno da pesquisa, que eu sou apaixonado. Mas mesmo estando aí, você tem muitos pacientes em Belém, você é demandado por Belém, não é isso? Isso, mas é sempre um prazer. Eu vou frequentemente visitar a família e aproveito para ver pacientes que eu tenho por aí, mantenho um contato próximo, é uma coisa minha, relação médico-paciente. Eu sempre gostei de ter a proximidade, até para ter a confiança de todos que eu me proponho a colaborar com a saúde. E muitos também vêm em São Paulo, quando vão fazer algum passeio, visitar alguém, vem para algum congresso, algum evento por aqui, aproveitam também para cuidar da saúde. Isso é muito bom, a gente não perdeu o vínculo, não. Diandro, hoje a gente já com muito menos frequência ouve falar que alguém morreu em consequência da Covid, mas aumentou bastante o número de pessoas que estão morrendo de infarto, que estão surgindo tumores e assim por diante. Qual é a relação direta da Covid, agora essa onda de gripe, com o coração? Olha, muito boa a sua pergunta, Bona, porque às vezes as pessoas não fazem essa associação. Tanto o vírus influenza, seja o influenza A, o influenza B, agora a gente está preocupado com H3N2, que é um tipo de influenza A, né, uma variante que é a Darwin, e mesmo o Covid, o SARS-CoV-2, na verdade, esses vírus eles podem ter uma ação direta sobre o coração ou uma ação indireta. Vamos lá, então, falar qual que é o efeito desses dois vírus para a nossa saúde cardiovascular. Quando eu falo de ação direta, eu estou dizendo que eles podem provocar uma inflamação diretamente no músculo do coração, no miocárdio. E aí você pensa assim, Bona, aquela célula que estava bonitinha, toda organizada, permitindo que o coração contraísse de uma maneira harmoniosa, ela acaba sendo danificada e, por um determinado período de tempo, ela fica mais suscetível a dar alguns curtos-circuitos. Ou seja, além de inflamar, isso pode fazer com que aconteçam algumas arritmias no coração, o que não é nada legal, e às vezes compromete tanto as células do coração que ele contrai mais fraco. A gente chama isso de insuficiência cardíaca, um defeito da bomba do coração. Isso tudo é um efeito direto, né, do vírus, ele causa uma inflamação local, mas ele pode também causar efeitos indiretos. Como a gente viu isso acontecer frequentemente, não somente relacionado a pulmão, cérebro, rins, que acontece? Como você tem uma resposta inflamatória que é sistêmica, todo o sangue está sofrendo ali, todos os vasos sanguíneos estão sofrendo, isso pode levar a uma sobrecarga do coração, então o coração ele pode ser mais exigido do que deveria e pode faltar oxigênio para ele. Um outro efeito que acontece, muito comentado, é a formação de trombos. O que é isso? São coágulos que podem formar na nossa circulação, e aí a gente vê acontecer derrame, o AVC, às vezes no pulmão, aquela embolia ou tromboembolia, que também é muito frequente, e pode acontecer inclusive na coronária, naquele vaso que irriga o músculo do coração, e pode dar um infarto. Além desse mecanismo de trombo, tem outra coisa que acontece indiretamente também, que você deixar a placa mais vulnerável. Pessoas que têm placa de gordura, seja nos vasos do coração, nos vasos do cérebro, nos vasos dos rins, essa plaquinha, por conta da inflamação que acontece no corpo inteiro, ela pode ficar mais suscetível à ruptura. E se isso acontece, o nosso organismo tenta cicatrizar aquela feridinha que aconteceu na placa e, consequentemente, forma um trombo ali no local. E isso entope o vaso e a gente tem um infarto também. Resumindo, por conta de ação direta e indireta, tanto o vírus influenza quanto o SARS-CoV-2,
aumentam muito a incidência tanto de infarto quanto de derrame na nossa população que é acometida, principalmente se for uma população que já tem histórico de doença cardiovascular. Por isso, Bona, que acontece uma coisa muito interessante. Se você for pegar a série histórica, ou melhor, se você for pegar a variação do número de casos de infarto e de derrame que acontece ao longo do ano, existe algo que não é uma coincidência, simplesmente é essa associação que a gente acabou de falar. Quando você tem aumento dos casos de influenza, o que acontece, essa epidemia acontece anualmente, também aumenta os casos de infarto e de derrame. Essa associação ela não é espúria, realmente existe uma relação de causa e consequência. E o que é que o senhor sugere, doutor Diandro, para quem teve um Covid leve ou grave, e quais as providências que podem ser tomadas daqui para frente com referência ao coração? Perfeito, excelente. Primeira coisa que tem que ser feito, Bona, você acabou de já citar, é você graduar o acometimento que aconteceu. Você tem a forma leve, moderada, a forma grave de Covid. Cada uma dessas formas pode trazer alguma consequência mais importante ou não para a saúde como um todo, inclusive para o coração. Junto com essa característica da intensidade do Covid, você tem que levar em consideração também quem é o paciente. Eu estou falando de um paciente que já é de certa idade ou um jovem. Será que tem uma hipertensão, mas essa hipertensão é bem controlada ou não? Tem diabetes, o açúcar está controladinho ou não? Já tem algum problema no coração, já teve infarto, já teve derrame. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar pecinhas do quebra-cabeça e ver qual que é a probabilidade desse paciente ter tido um comprometimento maior do coração, para que a gente possa fazer uma investigação direcionada para o caso dele. Então, na maioria dos casos leves, basta uma consulta com o cardiologista, com a realização de um exame físico bem feito, bem detalhado, junto com um eletrocardiograma, e esse paciente vai estar apto para voltar para suas atividades, desde que ele não tenha nenhuma doença prévia mais importante. Agora vamos colocar no outro extremo. Se você tem pacientes que tiveram Covid grave, com tempo de internação prolongada, tiveram manifestação cardíaca, muitos pacientes vão precisar, além da consulta e do eletrocardiograma, um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, às vezes um teste ergométrico para ver se ele vai fazer alguma arritmia durante o esforço físico, e em alguns casos, a minoria, até mesmo uma ressonância magnética, se a gente flagrar arritmias mais graves, seja durante o teste ergométrico ou durante o Holter, que é aquele aparelhinho que fica monitorizando o sistema elétrico do coração ali, o batimento cardíaco, durante 24 horas. Então, essa estratégia de investigação falando da saúde cardiovascular vai variar muito, tá? Obviamente, a maioria dos pacientes com casos leves e sem antecedentes, basta uma consulta com avaliações mais objetivas, com alguns exames mais objetivos, como o próprio eletrocardiograma. Agora, pode ficar acumulado, pode surgir mais tarde, no decorrer do período, durante quanto tempo essas consequências, tanto da Covid, quanto esse surto grave de gripe? Olha, Bona, hoje mesmo saiu um As pessoas estudo... dizem que em 6 meses, se você não teve nada, está zerado. Exatamente. Hoje mesmo saiu um estudo super interessante sobre manifestação cardíaca de Covid tardia, ou seja, aquela que já tinha mais de 2, 3 meses de Covid e foram fazer alguns exames mais detalhados, até mais detalhados do que a própria ressonância, como o PET scan, e viram que tinha inflamação no músculo cardíaco em pacientes que, em teoria, já estavam assintomáticos, sem nenhuma queixa. Então, a gente ainda está aprendendo esse tempo. Mas o que você falou é verdadeiro. Depois de 6 meses, a grande maioria dos pacientes não costumam mais ter achados relacionados àquele quadro agudo. Você pode ter sequelas, por exemplo, fibrose no pulmão, quem teve uma manifestação pulmonar mais grave. A depender do grau de inflamação do músculo cardíaco, esse músculo pode ter se recuperado totalmente ou pode ter ficado pequenas cicatrizes de fibrose, isso pode acontecer também. Mas se tem 6 meses, foi bem avaliado e está indo tudo muito bem, em geral você pode ficar com a cabeça mais tranquila assim, tá? Mesmo que não tenha nenhuma manifestação com o paciente, mas ele se torna algo grave por hereditariedade, por exemplo, tem casos na família de cardiopatia ou coisa parecida. O cuidado tem que ser redobrado? Olha, é muito importante você valorizar o histórico familiar, né? A gente sabe que parentes de primeiro grau têm uma relação muito forte aí de hereditariedade para você eventualmente apresentar algumas doenças cardiovasculares que possam aumentar seu risco de ter alguma complicação diante de uma infecção, seja do Covid, seja do influenza.
Essa importância ela é grande. Bom, eu vou trazer um dado para você aqui, que é da Sociedade Americana, tá? Sociedade Americana de Cardiologia. Eles mostram para a gente como é discrepante a proporção de pacientes que têm menos de 65 anos comparados com quem tem mais de 65 anos que tomam a vacina de influenza anualmente. Qual que é a importância disso? Você tem muitos pacientes com mais de 65 anos que já tiveram doença cardíaca, algum evento como infarto, derrame, tem alteração da contratilidade do músculo cardíaco, que é insuficiência cardíaca, e por conta disso eles têm indicação formal de tomar a vacina contra a influenza, que é para evitar infarto, evitar derrame, evitar internação quando eles têm acometimento por esse vírus, por essa infecção. Se você pegar os indivíduos com mais de 65 anos, a taxa de vacinação ela é muito maior do que doentes com o mesmo perfil, só que com menos de 65 anos. Ou seja, às vezes os jovens, eles negligenciam a importância de fazer sua avaliação cardiovascular. Aparentemente pode estar tudo muito bem, eu não tenho nenhum sintoma, não tenho nada, mas lembre-se que você pode ter dado alguma alteração dos pais, que mesmo que de forma assintomática você não sinta, ou você não apresente nada, você não está tendo nenhum sintoma, vale a pena você estar sempre de olho na sua saúde, fazendo uma prevenção que a gente chama de prevenção primária, antes mesmo de ter qualquer problema. E nas circunstâncias que tem doença cardiovascular, que já teve evento, não interessa se você tem 65 anos ou menos, você tem que tomar a vacina contra a influenza, isso vai proteger também. Os mesmos cuidados a gente vem falando agora em relação à vacinação contra o Covid, a vacinação para o vírus SARS-CoV-2. A gente sabe que vai proteger contra eventos mais graves, internação prolongada e até mesmo morte, né? O senhor sabe que circula muitas fake news a respeito disso, né? Relacionando a vacina, qualquer uma delas, a efeitos no coração. Isso Sim. é muito grave, né? Justamente no momento que se precisa mais. Isso é gravíssimo e, poxa, eu aproveito o espaço que você está falando sobre isso agora, nesse momento, para trazer, então, dados, né? Dados da comunidade científica, que não são falsos, que são validados e revisados por pares. Então, os dois países que mais têm dados relacionados a isso são Estados Unidos e Israel, os dois, Estados Unidos e Israel. Vamos falar, por exemplo, da população de Israel. Mais de 2 milhões de indivíduos vacinados entre 5 e 11 anos de idade, entre 16 e 29 anos de idade. O que a gente tem de dado concreto sobre acometimento cardíaco? E o que mais preocupa a maioria das pessoas é a miocardite, né, que é a inflamação do músculo cardíaco, miocardite. Da população avaliada entre 5 e 11 anos de idade, em Israel, que foram vacinados com a vacina de RNA mensageiro, aquela vacina da Pfizer-BioNTech, a gente observou 2,13, ou seja, 2 casos de miocardite para cada 100 mil indivíduos avaliados. 2,13. Se você avaliar dos 16 aos 29 anos, subiu um pouquinho a proporção. Já foi para 10,9, 10, quase 11, para cada 100 mil. Agora, vamos pensar o que o COVID causa diretamente de miocardite para os pacientes que são acometidos nessa mesma faixa etária. O valor chega a ser 75 vezes maior a 150. A gente tem se você for calcular, pegando toda a população que eu falei dessa idade, desde os 5 anos de idade até os 29, a gente vai ter dados que vão ser de 150 para cada 100 mil pacientes avaliados. Ou seja, se a pessoa deixa de tomar a vacina ou não deixa que seu filho seja vacinado, quando chegar esse momento, se ela não deixar por conta de medo de miocardite, é importante que ela saiba que a chance é muito, muito, muito maior de ter miocardite pelo próprio vírus. E se você tomar a vacina ou deixar seu filho tomar, essa chance vai ser reduzida muitas vezes. Bem, vamos ver aqui no caso de comprovadamente entupimento das veias coronárias. Né? Existem alguns medicamentos, eu li alguma coisa com referência, por exemplo, a AS, que o AS acaba causando problema no estômago e a relação custo-benefício não é a melhor. A gente ouve falar de estatina, mas que com o decorrer do tempo, quando se torna uma medicação contínua, traz uma série de problemas. Né? Qual é a sua avaliação sobre esses dois medicamentos que são muito populares? Perfeito. Essa pergunta ela é importantíssima. Também circula muita informação sobre essas medicações e eu acho que vale a pena a gente colocar tudo aqui muito objetivo para quem está ouvindo a gente e que às vezes tem necessidade de usar essas medicações ou não e faz um juízo que
foge um pouquinho do que a ciência traz. Vamos, mais uma vez, nos apoiar no que a gente tem de conhecimento científico, tá? O AS, que é o ácido acetil salicílico, muito conhecido, a aspirina, né? Ela é uma medicação, uma das medicações que mais teve impacto para a redução de mortalidade em quem está infartando. Então, ela é utilizada durante o infarto. Agora, a gente tem que contextualizar o uso dela para pacientes que nunca tiveram infarto, que nunca colocaram aquela molinha para abrir o vaso, que a gente chama de stent, que nunca tiveram derrame. Qual que é o benefício que eu tenho de utilizar o AS para prevenir um infarto ou um derrame em alguém que nunca teve nada? Aí, a gente lança a mão, Bona, de uma análise que é muito feita em outras áreas, não só na medicina, que é de risco e de benefício. A gente sabe que o AS, por ele atuar sobre as plaquetas, ele inibe que as plaquetas se agreguem para formar aquele trombo, aquele coágulo. Como ele faz isso, ele deixa o sangue mais fino, para ficar fácil de entender. E pelo sangue ficar mais fino, tem uma chance maior também de ter sangramentos, principalmente no trato gastrointestinal. Quando a gente vai avaliar quem tem benefício de utilizar essa medicação, sem dúvida nenhuma eu vou te falar um grupo de pacientes que tem benefício. É para prevenção secundária, ou seja, alguém que já teve infarto, alguém que já teve derrame, o famoso AVC, alguém que já colocou uma molinha no coração para desentupir, o famoso stent, alguém que precisou fazer pontes mamária, safena, para ajustar ali o coração que estava com algumas obstruções. Esse paciente, ele tem um benefício muito maior de usar a medicação, porque o que ele protege contra novos entupimentos ou novos problemas que possam surgir é muito maior o benefício do que o risco dele sangrar. Então, aqui a gente não tem dúvida de que deve utilizar o AS em dose baixa, desde 81 miligramas, já faz um efeito como medicamento de uso contínuo. Como medicação de uso contínuo, desde que ele não tenha contraindicação. Ele, por exemplo, se ele é um paciente que tem úlceras gástricas, se ele tem já úlceras pépticas, que a gente chama, ainda mais em atividade, isso aí tem que ser avaliado, porque ele tem o risco de sangrar e isso pode ser perigoso, botar a vida dele em risco. Então, a gente tem que sempre contrabalancear e, às vezes, até utilizar protetores para o estômago para que possa se utilizar a medicação com segurança. Ter o benefício dela, mas, ao mesmo tempo, controlar o potencial risco. Agora, vamos falar de outro perfil de paciente. Vamos pensar num paciente que nunca teve nenhum infarto, nenhum derrame, nunca colocou molinha no coração e que foi passar por uma avaliação do cardiologista e que fala assim, olha, você tem o colesterol um pouco mais alto, seu açúcar está um pouco mais alto, a sua pressão não é das melhores, vamos passar essa para você aqui, a aspirina, para evitar que possa ter entupimento dos vasos. Hoje, Bona, cada vez mais a gente tem dados que demonstram que o risco de você ter sangramentos comparados com o potencial benefício para esse perfil de paciente é muito maior, o do risco. Então, para esse grupo de pacientes de prevenção primária, vem ficando cada vez mais restrita a indicação de AS para quem tem muito, muito alto risco de ter um entupimento. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração os grupos. Baixo risco, alto risco, para quem que eu vou indicar essa medicação, pensando em risco e benefício. Você falou também da estatina. Sim, a estatina tem como consequência, o que a gente ouve falar, que atinge logo a massa muscular, quando ela é usada continuamente. Perfeito. E aí vem mais uma coisa interessante da gente comentar, que é vamos pensar assim, o inverso do efeito placebo é o efeito nocebo. Eu vou chegar lá para comentar exatamente isso que você falou sobre o músculo, tá? Mas primeiro, para contextualizar, quem ainda não conhece a estatina, é uma medicação que atua no fígado, ela bloqueia a produção de colesterol a partir do bloqueio de uma enzima que chama HMG coenzima A. É um nome grande, mas resumindo, ela vai lá na fábrica de colesterol que a gente tem e não quer deixar ninguém trabalhar. Vamos tirar os operários para não produzir colesterol. Basicamente isso que ela faz. Só que ao fazer isso, você pode ter alguns efeitos adversos, reduz produção de coenzima Q10, que é importante para o funcionamento das mitocôndrias, das células, e pode ter alguns efeitos diretos no músculo esquelético, né? Gerando dor muscular, inflamação do músculo, que a gente chama de miosite. Só que quando a gente vai ver os dados, Bona, de inflamação verdadeira causada por estatina, o percentual de pacientes que utiliza estatina e tem miosite, inflamação verdadeira, ele é muito baixo, muito inferior ao comparado com o que a gente tem de relato de dor muscular. O que a gente tem de estudos
demonstrando o que acontece quando a gente prescreve estatina. Primeiro, o paciente ele já chega com uma informação de que a medicação costuma dar muita dor muscular, e ele também, às vezes, vai para a internet e recebe muito conteúdo contra a medicação. Isso gera nele um efeito que é o contrário do placebo, de achar que está fazendo bem, é o efeito nocebo. Ele já imagina que ele vai ter aquele sintoma, e muito, se Aí tiverem passa a tomando, sentir mesmo. começa a sentir. Se fosse uma pílula de farinha, ele estaria sentindo a mesma coisa. E às vezes até outros sintomas que surgem porque ele estava sedentário e foi fazer uma atividade física e dá dor muscular, ele acaba sentindo mesmo. Então a gente tem estudos demonstrando que o efeito sobre o músculo é muito menor do que aquele que a gente imaginava, baseado em simples relatos, tá? Outras coisas que falam sobre estatina, que tem associação com câncer, isso não é verdadeiro. A gente tem estudos de mais de 20 anos mostrando que isso não acontece. Que tem associação de estatina com demência, também não é verdadeiro. Estudos prolongados, que são... se você for pegar quem está por trás dos estudos, muitas pessoas falam assim, isso é política feita por indústria farmacêutica. Laboratórios, De laboratório, eu não tô falando, de pessoas que estão ligadas à indústria farmacêutica. As pessoas que tomaram frente de pesquisas como essa são de instituições muito respeitadas no mundo, como a McMaster no Canadá, PHRI, Salim Yousuf, o maior cientista em atividade da área médica, é o Salim Yousuf, e é ligado a uma instituição pública que faz pesquisa voltada realmente para a saúde populacional, sem ter patrocínio direto da indústria farmacêutica. Ou seja, ele não teria um interesse escuso ali para estar tentando proteger a indústria farmacêutica. Obviamente, existem efeitos colaterais, sim, mas a gente tem que botar na conta correta o que é da medicação e o que não é, para a gente não deixar de utilizar a medicação para quem precisa, tá? Concluindo, cada caso é um caso, tem que haver um equilíbrio em cada organismo. Não pode recomendar a estatina para qualquer paciente, muito menos o AS da vida, né? Muito menos tem que analisar cada caso. E só para você entender, como que a gente faz para passar estatina para alguém? Quando vai no consultório pela primeira vez, nunca teve nada, nunca teve infarto, não é baseado única e exclusivamente no valor de colesterol que ela tem. A gente sabe que, primariamente, o objetivo dela é reduzir o colesterol. Mas o que a gente tem que fazer para decidir se precisa ou não de uma medicação como a estatina? Você tem que fazer um cálculo que chama risco cardiovascular global. O que é isso, Bona? Vamos dizer que você chegue no meu consultório e eu vou calcular esse risco cardiovascular global para saber se você tem benefício ou não de usar estatina. Eu vou pegar dados da sua história pessoal, ou seja, seu sexo, que é o masculino, a sua idade, sua etnia, e seu histórico pessoal, do que você já tem de antecedentes de doenças, o da sua família de parentes de primeiro grau. Eu vou fazer um exame físico detalhado, completinho, para ver tudo que a gente tem de alteração ou não no exame físico, e vou juntar com informações de exames complementares. Eletro, eco, Doppler de carótidas vertebrais, exames de laboratório, de sangue e de urina. Juntando essas 4 pecinhas do quebra-cabeça, eu vou conseguir jogar dados num algoritmo que vai me dizer exatamente qual que é o seu risco de ter um infarto ou um derrame nos próximos 10 anos. Se esse risco for alto, não tenha dúvida que provavelmente o seu benefício de utilizar a estatina vai ser maior do que o potencial risco de efeito colateral que ela possa trazer. Então, sempre é baseado nisso que você falou, é individualizado. A gente leva em consideração... Tem que pôr na balança para ver qual é o menos pior. Não é que seja ótimo ou excelente usar, mas às vezes é menos pior. E tem outras opções, não é só estatina. Para alguns pacientes, a estatina pode não dar certo, mas você tem outras opções para ajustar. A gente ouve falar que agora tem uma indústria de stent. Vira, mexe, é sempre a necessidade de colocar stent. Faz um exame, aí vai fazer outro e assim por diante. Nós vamos a um rápido intervalo e queria que no próximo bloco, antes de nós falarmos da telemedicina, sua startup, a Cardia, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre a questão de uso de stent, ok? Combinado. Tá, Combinado. eu volto já.